Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Eu me chamo Gisele Meirelles Lemos e na videoaula de hoje iremos abordar um dos capítulos da citologia, que é o capítulo do citoplasma. Na videoaula passada, abordamos um dos componentes do citoplasma, que é a sua membrana plasmática, que é a estrutura mais externa do citoplasma, aquela que delimita um meio interno celular e um meio extracelular. Esse meio extracelular é o meio onde as células estão imersas em uma matriz, que é a matriz extracelular, compondo a organização que está acima das células, que são os tecidos. Então, uma organização menor do que os tecidos são as células, que são as unidades estruturais e funcionais do organismo, que são compostos por citoplasma e núcleo, sendo que a membrana plasmática corresponde à parte mais externa do citoplasma. E acima das células, numa organização superior, nós temos os tecidos, que é uma outra área da biologia, que é a área da histologia, que responde pelo estudo dos tecidos. Para que a gente possa compreender os tecidos, inicialmente é necessário que a gente compreenda as células, como elas se organizam, como elas funcionam, e dessa forma nós conseguiremos compreender que é através da atividade funcional das células que os tecidos surgem e que se relacionam entre si nas proporções diferentes para compor os órgãos. Então, nós estamos abordando a área da biologia, que é a citologia, e na nossa videoaula de hoje iremos focar na organização, na composição e no funcionamento do citoplasma, que é justamente essa parte da célula onde nós encontramos as organelas. Exatamente. Hoje nós iremos focar no estudo das organelas, tanto na sua estrutura quanto no seu funcionamento, bem como do citoesqueleto, que é a unidade celular, né? Na verdade, é um complexo de proteínas, de microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários que ajudam a manter a conformação padrão das células, além de realizarem outras importantes funções que nós vamos abordar aí a seu tempo. Então, você é muito bem-vindo e vamos comigo iniciar o estudo das organelas e do citoesqueleto. Vamos lá? Bem, meninos, sejam muito bem-vindos de volta. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos abordar as organelas que compõem aí o citoplasma celular. Bem, nós vamos dar início comentando a respeito de uma organela que tem papel vital para a célula. Necessariamente, para que a célula seja entendida como uma estrutura viva, ela precisa ter duas condições básicas. A primeira delas é a integridade da sua membrana plasmática. E a outra é o bom funcionamento das mitocôndrias, que é justamente essa organela que nós vamos abordar agora. As mitocôndrias, elas são as organelas responsáveis por produzir o ATP, que é a forma de energia que as células conseguem utilizar. Então, o organismo, para funcionar, ele demanda energia, porque as células precisam gastar energia para manter um meio intracelular diferente do meio extracelular. Então, isso consome energia para manter íntegras as membranas e para fazer funcionar várias das atividades desempenhadas por todas as organelas, ou a grande maioria delas. As células precisam de energia. E quem gera essa energia para as células de uma forma de fácil utilização é justamente as mitocôndrias, que transforma a energia advinda de alimentos, né, que são os carboidratos, os lipídios e mesmo as proteínas, em uma forma de energia facilmente utilizável, que é a molécula de ATP. Nós vamos ver um pouco mais para frente como que a molécula de ATP é produzida por essa organela chamada de mitocôndria. Pois bem, do ponto de vista estrutural, ou seja, como a mitocôndria ela se apresenta, tá? Então, ela é uma organela esférica, alongada, ela pode possuir tamanhos diferentes. E isso está relacionado com a característica funcional da célula. Então, nós temos células que realizam muita atividade que demandam gasto energético.
Então, células que demandam muito gasto energético, além de elas possuírem uma quantidade grande de mitocôndrias, as suas mitocôndrias elas são mais alongadas do que naquelas células que produzem menos energia. Por exemplo, células que estão aí voltadas, por exemplo, para armazenamento de substâncias. Então, células armazenadoras, elas gastam menos energia do que células sintetizadoras de proteínas, por exemplo. Então, as mitocôndrias, elas não estão distribuídas de maneira uniforme entre todas as células. Nós temos células que têm mais mitocôndrias, outras que têm menos mitocôndrias. E dentro da própria célula, nós temos uma distribuição também não uniforme. Nós temos áreas das células onde existe um maior gasto energético. Então, nessa localização, as mitocôndrias, elas tendem a se concentrar. Então, por exemplo, células que têm cílios, né, que são especializações das superfícies livres das células. Então, os cílios, eles são estruturas que fazem uma movimentação ativa, ou seja, uma movimentação com gasto de energia. Nesse caso, as mitocôndrias, elas vão se concentrar próximo dali da base dos cílios para poder fornecer energia para que essas estruturas, elas funcionem da maneira adequada, estando mais distante daqueles locais que demandam menos energia para a sua função, para o desempenho da sua atividade funcional. Então, as mitocôndrias, elas são esféricas, tendendo a se alongar, e quanto mais se demanda energia, mais longas elas são. E do ponto de vista da sua estruturação, essas organelas, elas são constituídas por duas membranas celulares. Uma membrana mais externa, que é a membrana externa mitocondrial. Essa membrana, ela vai delimitar a mitocôndria do restante do citossol. Então, para dentro da membrana externa mitocondrial, nós temos os constituintes da mitocôndria em si. Essa membrana, ela tem uma superfície lisa. E nós temos a presença de uma outra membrana que fica para dentro da membrana externa, um pouco afastada dela, pelo espaço intermembranoso, que é a membrana interna mitocondrial, ou a membrana mitocondrial interna. Essa membrana mitocondrial interna, ela difere da externa porque ela tem projeções que se dirigem para o interior da organela. Essas projeções, elas são como prateleiras. E nesta membrana interna se estabelece uma atividade funcional que é a produção do ATP. Então, essas projeções da membrana interna, elas têm a função de aumentar a área dessa membrana interna. Quanto mais a célula demanda produção de energia, maior serão as mitocôndrias e maiores serão as cristas mitocondriais, que é justamente essas projeções da membrana interna mitocondrial. A membrana interna mitocondrial delimita um espaço interno que é preenchido pela matriz mitocondrial. Nessa matriz mitocondrial acontecem eventos químicos que estão relacionados a eventos muito conhecidos da atividade mitocondrial, que é o ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ocorre justamente aí no interior da matriz mitocondrial. E uma matriz existente entre as membranas externa e a membrana interna, que é essa matriz que ocupa aí o espaço intermembranoso. Então, nesta localização, nós temos movimentos de prótons, e esses movimentos de prótons, eles são utilizados para duas das funções que as mitocôndrias, elas realizam. A primeira delas, que é a atividade de síntese de ATP, 50% da atividade funcional é para a síntese de ATP, e os outros 50% é para produção de calor. As mitocôndrias estão envolvidas com a produção de calor que ajuda o nosso corpo a manter a sua temperatura. Nós falaremos a seguir das atividades funcionais da mitocôndria, como essa organela ela produz energia a partir de compostos ricos em energia que são inicialmente metabolizados, no citoplasma celular, Já no citoplasma celular nós temos o início da produção do ATP, mas essa produção ela é bem menor se comparada àquela que ocorre dentro da mitocôndria.
tanto na matriz mitocondrial quanto na membrana interna mitocondrial, que ocorre ali um evento químico chamado de fosforilação oxidativa. Então, na sequência, nós iremos abordar como as mitocôndrias elas funcionam para produzir ATP. Bem, em relação à função que a mitocôndria desempenha, nós temos duas que nós vamos destacar aqui que acontecem dentro da matriz mitocondrial e também na membrana interna mitocondrial, que é a produção de ATP e a dissipação de parte da energia cinética na forma de calor, como já abordamos anteriormente. Esses eventos eles ocorrem a partir da utilização de uma molécula de glicose, por exemplo, que no citossol ele é quebrado em duas moléculas de piruvato e essa molécula de piruvato é então convertida na acetil. A acetil ela é carreada e ela é acelerada pela coenzima A, gerando a estrutura da acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A ela entra no citoplasma, ela entra através da membrana plasmática da mitocôndria e chega até a região da matriz mitocondrial, ali delimitada pela membrana interna mitocondrial. Nessa localização, a acetilcoenzima A ela se une a uma enzima que é chamada de ácido oxaloacético. E a união do ácido oxaloacético com a acetilcoenzima A gera uma estrutura chamada de ácido cítrico ou citrato. E a partir do citrato, várias reações de descarboxilação ocorrerão e a descarboxilação ela nada mais é do que a retirada de carbono dessa molécula. Então, o ácido cítrico ela é uma estrutura de 6 carbonos e dessa estrutura nós iremos ter quebras e essas quebras serão todas mediadas por enzimas e cada vez que uma molécula de carbono ela é retirada, essa energia ela é aproveitada pela célula para a produção de estruturas como o NADH+, o FADH+, ou então o ATP. Nós utilizamos quebras sequenciais porque a célula não conseguiria, em uma única quebra, utilizar grandes quantidades de energia. Então, a célula vai fazendo quebras paulatinas, vai liberando pequenas quantidades de energia e essas pequenas quantidades de energia elas conseguem ser capturadas pela célula. Então, eventos de produção de ATP ocorrem aí na região da matriz mitocondrial e, além da retirada de carbono da estrutura do ácido cítrico, nós temos também a retirada de prótons, que é o H+. Esse H+, ele vai atravessar a membrana interna mitocondrial para se acumular na região do espaço intermembranoso. E aí, justamente na estrutura da membrana interna mitocondrial, vai ocorrer um dos eventos que também são de responsabilidade da mitocôndria, segundo a teoria quimiosmótica, que é a fosforilação oxidativa. Então, a fosforilação oxidativa, como o próprio nome diz, ocorre na presença do oxigênio e é o evento que nós denominamos de respiração celular. Então, com a utilização do oxigênio, nós vamos tendo a abertura de canais que são promovidas em proteínas que estão presas na superfície da membrana interna mitocondrial, que são os citocromos, e essa abertura sem gasto de energia permite que os prótons eles migrem da matriz mitocondrial para o espaço intermembranoso. E aí que nós vamos ter o retorno desse acúmulo de prótons aí no espaço intermembranoso, ele vai tender a retornar para a matriz mitocondrial, onde a sua quantidade acaba agora se tornando menor. Então, este retorno, ele pode acontecer de duas formas. Ou ele pode acontecer por uma partícula elementar que está aí localizada na membrana interna mitocondrial. Essa partícula elementar é responsável pela produção de ATP. É nela que ocorre a produção de ATP, quando os prótons eles fazem, através de energia cinética, gerar a liberação de energia, a qual vai ser guardada em ligações que se estabelecem entre átomos de fósforo na molécula de ATP. A molécula de ATP
é uma estrutura que é capaz de armazenar energia entre os átomos de fósforo, porque à medida que elas incorporam 3 átomos de fósforo nessa molécula, cada ligação entre esses átomos de fósforo armazena uma quantidade de energia. E a célula consegue facilmente quebrar essas ligações e aproveitar essa energia para atividades diversas que a célula vai realizar. Ou, se não, se os prótons eles não entram pelas partículas elementares, eles podem voltar por meio de uma proteína aí presente também na matriz interna mitocondrial, que é chamada de termogenina. Quando o próton ele faz o caminho inverso, ou seja, passando do espaço termimembranoso para a matriz mitocondrial, ele basicamente não gera a produção de ATP, mas a energia cinética ela é dissipada na forma de calor. Dessa forma, a mitocôndria ela gera atividade de produção de ATP na matriz mitocondrial, através da respiração celular por meio da fosforilação oxidativa, que ocorre na membrana interna mitocondrial, através da utilização de oxigênio para movimentação de prótons, e também na produção de calor que se estabelece com a utilização da proteína termogenina. Então, essas são as funções importantíssimas que a mitocôndria desempenha, sem as quais a célula não pode garantir condições de vida. Aqui nessa imagem, é possível nós identificarmos as membranas mitocondriais, especificamente com enfoque na membrana interna mitocondrial, onde nós verificamos as cristas mitocondriais e, presas a elas, essas proteínas que são as partículas elementares, onde a célula vai produzir o ATP, que é a adenosina trifosfato, a partir de uma molécula de ADP, justamente pelo giro que ocorre na região globosa dessa partícula elementar. O ATP ela é uma estrutura formada por uma base nucleotídica, que é a adenina, associada a um açúcar, uma ribose, que é a estrutura que forma a adenosina, e associada à adenosina nós temos 3 átomos de fosfato, onde entre essas moléculas, entre esses átomos, existe armazenado energia. Então, quando nós temos 3 moléculas de fósforo associadas, então nós temos uma adenosina trifosfato, que é a estrutura produzida justamente aí nessa partícula elementar. Essa matriz mitocondrial, que ocupa esse espaço aí internamente, a membrana interna mitocondrial, ela possui uma quantidade de agregados densos, vistos em microscopia eletrônica, que se associam ao íon cálcio. O íon cálcio, ele deve ser mantido no citossol em baixas quantidades. Caso contrário, ele ativa enzimas que desencadeiam eventos de morte celular. Então, para que esses eventos eles não sejam precipitados, a célula ela vai manter uma concentração baixa de cálcio no citossol e vai armazenar parte do cálcio aí dentro dessa matriz mitocondrial, nesses agrupados densos que vão estar aí associados ao íon cálcio. Então, uma outra observação que nós temos a fazer das mitocôndrias é que elas armazenam íons cálcio, elas têm mais cálcio do que o citossol, e esses íons cálcio estão aí armazenados e eles são liberados quando a célula ativa segundos mensageiros de receptores da sua membrana celular, que são receptores de morte celular. O íon cálcio, quando ele aumenta quando ele fica em grande concentração no citoplasma celular, ele desencadeia eventos de morte celular que estão relacionados com a degradação da estrutura do citoesqueleto. E aqui ao lado nós vemos uma fotomicrografia eletrônica de uma mitocôndria. As mitocôndrias, elas são organelas que possuem um DNA próprio. O material genético das mitocôndrias é o material genético próprio delas. Existe uma teoria que acredita que em um passado muito distante existiam bactérias que se associaram a outras estruturas semelhantes a bactérias, que seriam justamente as mitocôndrias, e graças ao fato de elas se associarem, conseguiriam ambas viverem melhores desta forma.
Nós chamamos isso de endossimbiose, né? Um mecanismo de ganho mútuo, né? Onde esse mecanismo é chamado de endo, porque a mitocôndria passa a viver dentro dessa bactéria ancestral. Esses eventos eles são baseados no fato de que as mitocôndrias elas possuem o seu material genético próprio, que se assemelha ao das bactérias. É uma fita dupla de DNA, né, que pode ser transcrita pela própria mitocôndria. Então, a mitocôndria ela tem RNA ribossomal, RNA transportador, RNA mensageiro, e ela pode se dividir independente da atividade nuclear. Então, as mitocôndrias elas podem se dividir através do seu crescimento, através da produção de seus componentes por ela mesma, da leitura do seu próprio material genético e posteriormente da sua fissão. Então, essas características, né, que assemelham as mitocôndrias a uma estrutura semelhante à de uma bactéria ancestral, tanto nas características do seu material genético, quanto nas características do próprio ribossomo, que também tem tamanho menor do que o da célula, mais parecido com o ribossomo de uma bactéria, fortalece essa teoria de acreditar que as mitocôndrias, na verdade, elas vieram desse mecanismo endossimbiótico. Bem, a próxima organela que nós vamos falar são os ribossomos. Os ribossomos são organelas formadas por duas subunidades resultantes da associação de 80 proteínas. Essas proteínas são formadas por 4 tipos de RNA ribossomais. Os ribossomos eles são constituídos por duas subunidades, porém de tamanhos diferentes entre si. Sua produção ela se dá na região do nucleolo, uma parte dela, e as proteínas provêm de leitura do material genético que advém do citoplasma, entra no núcleo através da membrana, onde ela encontra poros, né? Os poros da membrana nuclear. Essas proteínas elas se unem para formar as subunidades dos ribossomos e depois de prontas, essas subunidades elas vão separadas novamente pelos poros do núcleo para o citoplasma, onde lá exercerão suas funções. E a função do ribossomo, ela se estabelece a partir da união dessas duas subunidades, da menor com a maior. Os ribossomos são organelas capacitadas a fazerem a leitura do RNA mensageiro. Essa leitura permite que ela saiba a sequência correta dos aminoácidos que devem ser incorporados para a produção das proteínas, que são fundamentais para o funcionamento correto de muitas atividades do nosso corpo, enzimáticas ou não, estruturais ou não, como nós veremos na sequência dos vários assuntos que nós vamos estudar. Então, os ribossomos eles podem estar tanto livres no citossol, ou então eles podem se prender em organelas que são chamadas de retículo endoplasmático. Então, nós vamos ver a seguir a organização estrutural dos ribossomos quando eles estão livres no citoplasma ou quando eles estão presos na membrana do retículo endoplasmático. Bem, tanto uma sequência de ribossomos ligados entre si através de uma molécula de RNA mensageiro, quanto ribossomos presos na superfície do retículo endoplasmático possuem a mesma função, que é realizar a decodificação do material que é lido do núcleo, que é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é um código que é lido pelo ribossomo para que uma proteína específica seja sintetizada. Então, nós temos proteínas que podem ser produzidas e que são produzidas exclusivamente no citossol, não precisam de componentes que estão localizados internamente no retículo endoplasmático, mas nós temos outras proteínas que necessitam serem segregados dentro do retículo endoplasmático para serem corretamente produzidos. Então, quando essas proteínas precisam ser produzidas dentro do retículo endoplasmático rugoso, quando o ribossomo começa a fazer a leitura do material genético, nós temos elementos sinalizadores que impedem a sua continuidade e só libera que essa continuidade ela seja executada se o ribossomo se prender na superfície do retículo endoplasmático, no local onde há um poro
para o local através do qual a proteína ela vai crescendo, se desenvolvendo até ir alcançando a região interna do retículo endoplasmático. Então, na sequência, nós vamos estudar as características do retículo endoplasmático para ficar mais claro essa explicação, mas o fato é que nós temos cadeias soltas de ribossomos, uma sequência de ribossomos presos pelo RNA mensageiro, que são os poliribossomos, ou então essas estruturas de poliribossomos presos na membrana do retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, ele necessariamente possui uma região onde nós temos cadeias de poliribossomos presos e outras onde não temos. As que existem a estrutura dos ribossomos presos nela, nós denominamos de retículo endoplasmático rugoso. Naquelas onde as cadeias de poliribossomos elas não se prendem, se estabelece o retículo endoplasmático liso. Aqui na sequência, podemos visualizar o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem uma continuidade com a membrana nuclear. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele não se estabelece de maneira homogênea entre todas as células. Nós temos células que possuem uma quantidade menor de retículo endoplasmático rugoso e outras que possuem uma quantidade maior. Isso está na dependência da quantidade de atividade sintética que a célula realiza, onde a atividade sintética específica é dependente da presença do retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso se constitui numa rede de sáculos achatadas e sobrepostas, que tem uma delimitação por membrana e que vai produzir um ambiente interno onde enzimas específicas e proteínas relacionadas à atividade de glicosilação de proteínas, hidroxilação de proteínas, fosfatação de proteínas, sulfatação de proteínas ocorrem nessa localização. Eventos estes que não se estabelecem aí livres no citossol. Então, a célula necessita segregar essa sequência de aminoácidos sendo produzidos para que ocorram as devidas ligações que são necessárias que ocorram entre cadeias de hidroxila, cadeias de açúcares nessa molécula proteica que está sendo produzida, glicoproteínas que são produzidas aí e que terão destinos os mais variados. A célula pode produzir constituintes que vão se incorporar à membrana plasmática celular, proteínas transmembranas, como pode produzir proteínas que vão ser enviadas para o meio extracelular, como é o caso, por exemplo, de uma importante proteína do nosso corpo, que é o colágeno. Então, os colágenos, eles são produzidos aí dentro do retículo endoplasmático rugoso. Posteriormente, eles são encaminhados para a próxima organela, que nós vamos comentar, que é o complexo de Golgi. Em Golgi ocorre uma modificação, um empacotamento, um endereçamento dessas proteínas para a sua posição final, onde elas vão exercer suas funções. E na sequência nós vamos aqui saber como se estabelece o evento de síntese de proteínas que precisam ser segregadas, ou seja, que precisam ser separadas do citossol para serem produzidas dentro do retículo endoplasmático rugoso. Quando o material genético da célula ele é lido lá no núcleo, ele é aberto e ele é lido, se estabelece uma sequência de RNA que é chamada de RNA mensageiro, que é o código, né, para que a proteína ela seja confeccionada. Quem faz a leitura desse código é o ribossomo. Como eu já havia mencionado anteriormente, os ribossomos eles podem produzir proteínas livres no citossol, na forma de cadeias de poliribossomos, que é a molécula do RNA mensageiro, onde vários ribossomos se prendem para fazer a leitura e a produção da proteína, ou então existem proteínas que contêm uma sequenciazinha chamada de sequência sinal. A sequência sinal decodifica um peptídeo sinal que indica para a célula que essa proteína ela precisa ser produzida dentro do retículo endoplasmático. Então, essa sequência sinal se liga posteriormente a uma unidade denominada de partícula reconhecedora de sinal.
Essa partícula reconhecedora de sinal, ela bloqueia a continuidade do processo de leitura do RNA mensageiro e continuidade da síntese proteica livre no citosol. Quando ocorre a ligação do ribossomo com uma membrana do retículo endoplasmático rugoso, há a liberação dessa molécula reconhecedora de sinal e o que acontece? O ribossomo ele vai ficar livre para continuar fazendo a decodificação do RNA mensageiro. A proteína, então, segue crescendo e ela cresce para dentro do poro, sendo segregada para dentro do retículo endoplasmático rugoso. E, mais para frente, uma enzima localizada na membrana interna do retículo endoplasmático rugoso faz a separação da sequência sinal do restante do código da proteína e a proteína segue sendo produzida, dobrada e confeccionada dentro do retículo endoplasmático rugoso, o que posteriormente faz com que ela seja encaminhada ao complexo de Golgi para ser modificada, empacotada e endereçada para o seu destino final. Nessa imagem ao lado, nós conseguimos visualizar a estrutura da membrana do retículo endoplasmático, que recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso, e que recebe essa denominação justamente por causa dessas regiões elétron-densas que se caracteriza pelos ribossomos presos em sua superfície, que torna o seu aspecto na microscopia eletrônica diferente daquele que é visualizado para o retículo endoplasmático liso, que nós veremos a seguir. O retículo endoplasmático liso, ele mantém uma continuidade com o retículo endoplasmático rugoso, porém, eles exercem funções muitas vezes diferentes entre si. Existem organelas que são muito presentes em alguns tipos celulares e são escassas em outras células. E isso acontece com o retículo endoplasmático. Nós temos células que têm uma quantidade muito grande de retículo endoplasmático rugoso, tendo uma quantidade pequeniníssima de retículo endoplasmático liso, e outras em que o oposto é que se estabelece. Aqui nessa imagem, nós conseguimos identificar como existe uma distribuição desigual do retículo endoplasmático entre diversos tipos celulares e essa distribuição desigual está relacionada com a função que a célula desempenha. Por exemplo, no caso das células que deram origem às hemácias, essa célula vai ter pouca atividade de síntese proteica. Então, depois que ocorre o processo de produção da hemoglobina, a célula praticamente vai cessar bastante novas sínteses de hemoglobina internamente, porque são células de vida curta. Então, nesse caso, nós temos uma célula que é pobre em quantidade de retículo endoplasmático rugoso, o que vai ser um evento oposto àquela que se estabelece com células sintetizadoras de anticorpos, que são os plasmócitos. Como essas células necessitam sintetizar uma grande quantidade de proteínas, que são as imunoglobulinas, elas vão ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso distribuída aí ao longo de toda a estrutura do citoplasma. Já no caso de células que fazem produção de elementos para exportação, nós vamos ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e nós vamos observar que esse retículo endoplasmático rugoso vai tender a se delimitar mais na região do terço médio celular para a região do terço basal e deixando aí o terço apical para a concentração das vesículas que serão secretadas por essa célula. Bem, galerinha, aqui nessa sequência vamos abordar um pouco dos conteúdos relacionados ao retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele se continua com o retículo endoplasmático rugoso. Entretanto, ele não possui a estrutura das cadeias de poliribossomos presos na sua superfície. O retículo endoplasmático liso, embora também ele seja uma sequência do retículo endoplasmático rugoso, em relação à sua estrutura, eles são ligados entre si, eles são constituídos por moléculas distintas e também realizam funções distintas. É importante destacar que o retículo endoplasmático liso, ele não está envolvido com o mesmo tipo de função para todas as células. Para alguns tipos celulares, o retículo endoplasmático liso participa, por exemplo, do auxílio à síntese de hormônios esteroides.
em outras células, como por exemplo aquelas células hepáticas. O retículo endoplasmático liso ele é bastante distribuído e ele vai ajudar aí a célula a realizar diversos eventos químicos que culminam com a inativação de enzimas tóxicas ou de outros produtos tóxicos que são aí feita a sua depuração no fígado. Então, essa depuração ela ocorre dentro dessa organela que é o retículo endoplasmático liso. Porém, esse evento ele não ocorre em outros tipos celulares. Em outros tipos celulares, por exemplo, como as células musculares estriadas, o retículo endoplasmático liso ele vai servir como um local na célula onde ela vai armazenar íons cálcio que são fundamentais para a contração desse músculo. Enquanto que no músculo liso esses íons ficam no meio extracelular. Para o músculo estriado, esta organela que é fundamental para o funcionamento desse músculo, ele realiza esse tipo de atividade, que é uma atividade mais de armazenamento de íons cálcio, e neste caso o retículo endoplasmático, pela função tão importante que realiza, acaba recebendo uma nomenclatura específica que é o retículo sarcoplasmático, e a sua distribuição acaba sendo ampla nas células, no caso das células musculares estriadas. Duas outras funções também exercidas pelo retículo endoplasmático liso são a síntese de membrana plasmática para todos os tipos celulares, né? As membranas plasmáticas elas têm a mesma organização, embora compostas por proteínas em posições diferentes e tipos diferentes de proteínas, mas o retículo endoplasmático liso também participa dessa síntese de membrana plasmática. E um evento que ocorre também na membrana plasmática, na membrana que compõe o retículo endoplasmático, é a quebra do glicogênio em glicose, que aí inicia o processo de produção de energia a partir dessa reserva energética que é o glicogênio. Então, como nós estamos observando, embora o retículo endoplasmático rugoso ele se continue com o retículo endoplasmático liso, nós temos aí visto em microscopia eletrônica que não se prende na sua superfície os ribossomos, que é justamente o fato pelo qual nós denominamos o retículo endoplasmático rugoso de rugoso, por causa dessa característica, né, desses ribossomos presos na sua superfície. O retículo endoplasmático rugoso está mais voltado à síntese, né, proteica, enzimática, de tipos proteicos que não são produzidos livres no citossol, enquanto que o retículo endoplasmático liso ele está relacionado a outras funções que não são desempenhadas aí na localização do retículo endoplasmático rugoso, bem como a sua constituição proteica, que vai diferir porque as proteínas que vão estar voltadas para a estruturação do retículo endoplasmático liso estarão na dependência de que tipo de atividade esse retículo endoplasmático liso ele vai possuir naquela célula em específico. No que tange à estrutura, o retículo endoplasmático liso são como túbulos envoltos, eles são revestidos externamente por membrana, e eles aí vão delimitar esse espaço onde nós vamos ter uma distribuição de proteínas internamente, de enzimas que vão auxiliar aí essa organela a desempenhar as funções que estão atribuídas à mesma. Bem, galera, aqui na sequência da abordagem das organelas intracitoplasmáticas, vamos falar a respeito do complexo de Golgi, também chamado de sistema de Golgi. O complexo de Golgi é uma outra organela que é encontrada nas células eucarióticas, que são, na verdade, vesículas empilhadas e que possuem as suas extremidades mais dilatadas. Essa organela, ela é uma organela polarizada. Ela possui uma superfície que tem uma conformação mais convexa, que é chamada de superfície trans, e uma outra superfície oposta, que é mais côncava, chamada de superfície cis. Essa organela, ela tem fundamental importância para as células sintetizadoras, pelo fato de que no complexo de Golgi se estabelecem modificações adicionais de processos que se iniciam no retículo endoplasmático rugoso, e também é no complexo de Golgi que a célula vai endereçar
as partículas, as proteínas, as moléculas aí produzidas para o seu destino final. E os destinos finais, eles podem ser a membrana plasmática das células. Então, o complexo de Golgi, ele pega aquelas proteínas que foram encaminhadas do retículo endoplasmático rugoso, recebe elas através da sua superfície chamada de superfície cis, e aí no interior do retículo endoplasmático rugoso vai acontecer eventos de modificação desse material recebido e posteriormente de empacotamento desse material, né? E esse empacotamento se dá através de um revestimento externo por membrana e um endereçamento, e aí este material ele vai ser encaminhado para o seu destino final. Então, é justamente o complexo de Golgi que realiza essas etapas, né, de modificação, empacotamento e endereçamento para o destino final. Então, como eu vinha falando, o destino final pode ser as membranas plasmáticas das células, pode ser também os lisossomos. Então, o conteúdo das organelas que nós vamos falar um pouco à frente, que são chamadas de lisossomos, este conteúdo ele também é produzido no retículo endoplasmático rugoso, modificado em Golgi, e aí, posteriormente, encaminhado para compor aí esse conteúdo que existe dentro dessas vesículas, que é basicamente um conteúdo enzimático que compõe essas organelas chamadas de lisossomos. Então, pode ser encaminhado para as membranas plasmáticas, para os lisossomos, ou então para vesículas na célula, principalmente aquelas células que são células secretoras, né, que armazenam dentro de si um conteúdo que vai ser secretado, e essa secreção ela vai ter uma função aí no corpo. Então, basicamente, o complexo de Golgi ele é uma sequência de atividades que se iniciou lá no retículo endoplasmático rugoso e que vai ser completada agora no complexo de Golgi, e aí, posteriormente, o complexo de Golgi vai dar um destino final para estes elementos que vinham sendo aí sequencialmente trabalhados até se tornarem devidamente prontos a realizarem as suas funções. Na maioria das células, o complexo de Golgi ocupa um pequeno espaço, uma localização na célula em que eles ficam ali agrupados, naquela localização específica. Mas outras células, por exemplo, como as células nervosas, existe um espalhamento. Existem, né, pequenos agregados bastante espalhados do complexo de Golgi, e são especificidade que nós observamos nas células nervosas, que é esta distribuição diferencial do complexo de Golgi em relação à sua estrutura. Uma coisa importante também que é bom ser destacado é que ao longo, né, da sequência do complexo de Golgi, nós vamos tendo uma distribuição enzimática diferente. Então, nós vamos tendo etapas sequenciais ocorrendo aí dentro da própria organela, onde irão ocorrer fenômenos como glicosilação, que é a adição de cadeias de açúcar, sulfatação, e também nós vamos ter, além disso, lises parciais, né, do que está acontecendo aí dentro das proteínas que estão sendo produzidas aí, e até mesmo fosforilação. Então, estes fenômenos, eles ocorrem dentro do complexo de Golgi e, posteriormente, com o término da atividade para uma determinada proteína específica, ela, portanto, é empacotada e endereçada para o seu destino final. Bem, pessoal, aqui na sequência nós vamos abordar uma outra organela importantíssima para as funções celulares, que são os lisossomos. Os lisossomos são famosas organelas que realizam a digestão intracelular. Essas organelas, elas são esféricas e elas contêm no seu interior cerca de 40 tipos de enzimas líticas, que são enzimas que atuam para destruir elementos que a célula engloba, ou mesmo para destruir organelas velhas que a célula não está utilizando e que servem para renovar também os constituintes celulares. Bem, esses lisossomos, eles se constituem de uma membrana plasmática que vai envolver um espaço interno contendo essas enzimas líticas. Essas enzimas líticas, elas são diferentes, elas variam de célula para célula e elas também variam em quantidade. Então, nós temos as células de defesa do corpo como sendo aquelas que possuem a maior quantidade de lisossomos,
porque elas estão envolvidas diretamente com a atividade de fagocitose, nos quais os lisossomos participam diretamente dessa atividade, né, de digestão intracelular, e em uma menor quantidade para aqueles outros tipos de células que não estão diretamente envolvidas com a função de defesa. E aí, nessas outras células, os lisossomos vão estar envolvidos mais com eventos de renovação e de destruição de organelas que estão aí não sendo utilizadas pelas células. Bem, os lisossomos, eles são vistos em microscopia eletrônica e esses lisossomos, eles são organelas que são diferenciados em termos de nomenclatura a depender de em que estágio eles estejam. Então, por exemplo, os lisossomos que foram sintetizados, que foram produzidos, eles são produzidos inicialmente no retículo endoplasmático rugoso, que vai dando sequência à produção das enzimas que vão ficar contidas aí dentro dessas membranas que envolve a estrutura lisossomal. Na sequência, o conteúdo do retículo endoplasmático rugoso migra para o complexo de Golgi e aí o complexo de Golgi determina o seu empacotamento e o endereçamento para que os lisossomos componham organelas do citoplasma. Bem, esta estrutura inicial, que ainda não se envolveu com processos digestórios intracelulares, é denominado de lisossomo primário. Então, os lisossomos primários, eles ainda não participaram de eventos líticos intracelulares. É importante que se destaque que os lisossomos, eles participam de destruição de quantidades maiores de elementos intracelulares. Então, são elementos que a célula englobou, são organelas, e existem outros complexos proteicos intracelulares que estão voltados para a digestão, por exemplo, de estruturas proteicas individualizadas. Então, para a destruição de uma quantidade maior, né, ou elementos englobados ou organelas, nós temos os lisossomos para desempenhar esta função. Então, esses lisossomos que ainda não se envolveram com os eventos de digestão intracelular são os lisossomos primários. À medida que a célula realiza um englobamento e que os lisossomos se encaminham e se fusionam com este material englobado e que se estabelece, portanto, aí os eventos iniciais de digestão intracelular, esses lisossomos passam a compor o que a gente chama de lisossomo secundário. Esses lisossomos secundários, eles estão aí dentro dessa membrana plasmática que era o fagossomo, realizando as suas atividades líticas. Então, nós temos o lisossomo secundário, aquele que está em atividade no interior do fagossomo. E nós podemos também ter um lisossomo secundário quando a célula engloba uma partícula, como por exemplo uma organela que ela pretende destruir. Então, a membrana do retículo endoplasmático liso, ela vai envolver essa organela que precisa ser eliminada, e aí essa estrutura ela vai ser associada aos lisossomos primários, que vão se transformar em lisossomos secundários, nessa estrutura que nós denominamos de autofagossomo. Então, o autofagossomo é justamente a estruturação desse complexo que pretende destruir estruturas próprias celulares que estão ou com problemas ou com ausência de atividade funcional destinada para elas. Então, os lisossomos, eles têm em comum entre si estarem presentes em vários tipos celulares, entretanto, os tipos celulares não possuem as mesmas enzimas intralisossomais, né? Nós temos uma distribuição diferente a depender dos tipos celulares e nós temos mais ou menos lisossomos a depender da função que a célula desempenha. Como já dito anteriormente, células de defesa possuem muito mais lisossomos do que outros tipos celulares. E aí eu cito macrófagos, cito também os neutrófilos, que são células fagocitárias, né? Células tipicamente fagocitárias. Mas existe uma coisa que une, né? Um fator que une essas enzimas líticas que estão presentes em diversos tipos celulares, que é justamente a necessidade de um pH ideal para que essas enzimas elas tenham um ótimo de funcionamento. E esse pH é um pH ácido. Então, essas enzimas lisossomais,
elas necessitam de um pH em torno de 5 para que as suas funções elas sejam maximizadas. Então, como os lisossomos eles são um conjunto de enzimas que estão delimitadas por uma membrana plasmática, essa membrana plasmática ela acaba por proteger a própria célula da atividade lítica que é desempenhada por essas enzimas que estão aí contidas neste espaço. Entretanto, ainda que houvesse uma ruptura das membranas dos lisossomos, essas enzimas elas não encontrariam no citossol uma atividade muito boa enzimática, porque o pH do citossol não favoreceria esta função das enzimas lisossomais, tá? Além disso, nós observamos que algumas células utilizam essas enzimas lisossomais para realizarem eventos de degradação proteica no meio extracelular, como por exemplo é o caso de células do tecido ósseo que estão envolvidas com o processo de destruição do tecido ósseo, que são os osteoclastos. Então, os osteoclastos, no exercício de suas funções, eles se fixam na superfície do osso para realizarem eventos de destruição óssea, porque o osso é um tecido plástico, ele se forma e ele se destrói em fenômenos que nós chamamos de remodelação do tecido ósseo. Serve para crescimento também do tecido ósseo, mas mais comumente para os fenômenos de remodelação do tecido ósseo, ele precisa ser destruído e precisa ser refeito. Então, os eventos de destruição, eles contam com a atividade de uma célula chamada de osteoclasto. E o osteoclasto, ele utiliza essas enzimas líticas lisossomais, eles lançam elas no meio extracelular para degradarem, né, as proteínas que compõem a parte orgânica do osso e, a partir dessa degradação, a parte inorgânica ela vai sendo também removida da superfície do tecido ósseo. Então, essa seria uma outra atividade que é desempenhada pelos lisossomos, além daqueles mecanismos de digestão intracelular típicos das células fagocitárias e de outras células também que realizam fenômenos de renovação de constituintes e destruição de organelas que estão sem função no meio intracelular. Duas coisas importantes de serem destacadas acerca dos lisossomos é o que acontece, né, com este produto final da atividade dos lisossomos, esse produto final da digestão intracelular. Bem, aquilo que foi digerido pela célula através da atividade do lisossomo secundário, ele acaba se tornando uma estrutura de peso molecular suficientemente pequeno para que essas partículas se difundam pelas membranas plasmáticas e sejam aí eliminados pela célula. E existe uma outra possibilidade, e isso geralmente acontece com células mais envelhecidas, que é a incapacidade dos lisossomos de se desfazerem, a incapacidade da célula de se desfazer desse corpo residual que permanece. Então, em células que são permanentes, aquelas células que não se renovam, existe o acúmulo, né, de corpos residuais, o que no longo prazo acaba sendo um fator de até trabalho para as células, até de empatar a função celular, né? E nós temos também algumas doenças que se estabelecem por causa de ausência de algum tipo de enzima que é presente nos lisossomos. Então, outros tipos de materiais podem se acumular no meio intracelular e esses materiais deveriam ser destruídos pela atividade lisossomal, mas por alguma razão, seja ela genética, geralmente o que ocorre é que os lisossomos possuem um defeito e uma não existência daquelas enzimas específicas voltadas para degradar determinados elementos na célula que precisam ser destruídos, e esses elementos acabam se acumulando no meio intracelular e esse acúmulo acaba gerando também um processo de entulhamento que vai dificultar as outras atividades que a célula realiza. Aqui na sequência, nós vamos abordar o complexo da proteassoma. Então, o complexo da proteassoma, como o próprio nome diz, é um complexo de proteases, que são enzimas com capacidade de degradar outras proteínas. E de degradar outras proteínas
que são marcadas para sua destruição ou porque já cumpriram a sua atividade funcional, ou mesmo proteínas que foram confeccionadas de modo incorreto, que não vão realizar a sua atividade, ou por fim, proteínas que foram aí incorporadas junto com material viral. Então, quando os vírus incorporam dentro das células e utilizam as células para produzir seu material genético, parte das proteínas da célula pode ficar associada com material viral e aí ele vai ser marcado para destruição pelo complexo da proteasoma. A estrutura da proteasoma é uma estrutura formada por proteases que se organizam e essa organização em anel, 4 anéis sobrepostos, lembra um tambor. E esse tambor tem uma partícula reguladora tanto de um lado quanto do outro, que é como se fossem tampas para esse tambor. Para que algo ou uma proteína que vai ser destruída, porque o que acontece com o complexo da proteasoma é que nós temos a destruição de proteínas individualizadas, que é o contrário do que acontece com os lisossomos, onde nós temos uma destruição de uma quantidade maior de elementos. Se a gente quiser destruir uma proteína individualmente, nós vamos utilizar o complexo da proteasoma. Então, esse complexo da proteasoma, ele possui essas partículas reguladoras na entrada, e para que uma proteína consiga penetrar aí para ser destruída, ela precisa antes ser marcada. Então, a célula utiliza-se de uma marcação para que, através dessa marcação, essa proteína que vai ser destruída consiga se ligar nessa partícula e aí consiga penetrar esses anéis, né, de proteases para sofrer o processo de lise da sequência, né, de aminoácidos, gerando sequências menores de aminoácidos. Então, nós vamos ter que essa marcação ela é feita por uma outra proteína muito preservada do nosso corpo, né, desde bactérias até nós humanos, temos essa proteína muito preservada que marca outras proteínas que precisam sofrer o acesso das proteases no complexo da proteasoma. Essas proteínas são chamadas de ubiquitina. Então, quando uma proteína precisa ser destruída, pelas razões que eu já citei, ou porque elas já tiveram sua ação e não estão mais sendo úteis, ou porque foram produzidas de modo incorreto, ou porque foram aí associadas a moléculas virais, essas proteínas elas se associam à ubiquitina através de resíduos de lisina, e quando a primeira ubiquitina se liga no resíduo de lisina, outras moléculas de ubiquitina elas se ligam à primeira ubiquitina, formando um complexo. Então, este complexo ele é reconhecido pela partícula reguladora do complexo da proteasoma, que é a tampinha, né, do complexo da proteasoma, e aí esta proteína que está sinalizada, ela consegue penetrar aí pela tampa. Essa molécula, né, reguladora, ela também possui uma ATPase. Então, essa ATPase, ela utiliza essa energia para poder fazer o desenrolamento da proteína, e esse desenrolamento ele vai ser fundamental para que a proteína seja quebrada. E aí, geralmente, a proteína ela é quebrada em sequências, né, que chegam até 8 aminoácidos. E aí, quando esses aminoácidos, essa sequência bem menor de aminoácidos é liberada no citossol, nós temos outras sequências enzimáticas que podem continuar esses eventos líticos. Ou então, nós podemos utilizar essas menores sequências de aminoácidos liberados da quebra dessa proteína como atividade de defesa do nosso corpo. Então, o corpo às vezes se utiliza de sequências menores de aminoácidos para defesa imunológica. Bem, galerinha, aqui na sequência nós vamos abordar uma organela muito importante, principalmente para as células que realizam desintoxicação de substâncias químicas que são prejudiciais ao organismo, como, por exemplo, o álcool, ou mesmo substâncias orgânicas que precisam ser oxidadas, que é o peroxissomo. Então, vamos abordar os peroxissomos, que são organelas esféricas, que estão, né, envolvidas por membrana plasmática e que contêm em seu interior enzimas importantes justamente para realizar eventos de oxidação de substratos orgânicos específicos.
Em nós, né, nas células humanas, as enzimas mais frequentemente encontradas dentro do peroxissomo são a catalase, que é importantíssima no processo de remoção de hidrogênios de substratos para a sua conversão junto com o oxigênio molecular em peróxido de hidrogênio, né, que ajuda também a realizar a oxidação de outros compostos orgânicos. Mas além da catalase, nós temos a uratoxidase e também a D-aminoácido oxidase. São nas nossas células, né, que são as células humanas, essas são as enzimas mais frequentemente encontradas dentro dos peroxissomos. Mas é importante destacar que as enzimas dentro dos peroxissomos variam de célula para célula. O fato é que os peroxissomos, eles estão envolvidos em eventos celulares importantíssimos. Então, vamos começar citando a atividade realizada pelos peroxissomos, que é de justamente oxidar esses substratos orgânicos. Então, a célula utiliza essa enzima catalase para realizar a oxidação desses compostos orgânicos e a partir da sua oxidação nós vamos tendo o seu processo de depuração do organismo. Então, a catalase, ela se utiliza do oxigênio na forma de O2 e ela junta ao oxigênio o H2. Então, ela pega e retira o hidrogênio dessas moléculas que precisam ser, né, metabolizadas, que precisam ser oxidadas, e ela produz nessa reação química o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Esse peróxido de hidrogênio serve para ajudar a oxidar outras moléculas. E o peróxido de hidrogênio ele é muito tóxico para as células. Então, a própria catalase ela consegue neutralizar moléculas de peróxido de hidrogênio que não estão sendo utilizadas, realizando a reação química em que duas moléculas de peróxido de hidrogênio são convertidas em água e O2 livre. Então, essa atividade ela é importante em muitas células do corpo humano, algumas com maior relevância, como, por exemplo, as células do fígado, onde ocorre a depuração do álcool, né? Então, 50% do álcool ele é depurado aí, e essas organelas elas participam de uma maneira muito importante neste evento, tá? Mas os peroxissomos eles não estão exclusivamente voltados para a oxidação de substratos orgânicos. Eles também ajudam a realizar o metabolismo para a produção de energia a partir de cadeias de ácido graxo, cadeias longas de ácido graxo, onde a partir da atividade de enzimas existentes na membrana do peroxissomo, inicia-se o processo de quebra desses ácidos graxos, que a partir daí será oxidado, que a partir daí sofrerá outras reações enzimáticas no próprio citossol, convertendo a acetilcoenzima A, que por sua vez dará origem a moléculas ricas em energia, que são de fácil utilização para a célula, como o ATP. Então, os peroxissomos eles estão envolvidos no metabolismo dos ácidos graxos no nosso organismo. Esse é um evento fundamental porque uma das principais formas de reserva energética que nós temos no corpo é as gorduras. Então, nós utilizamos as gorduras como reserva energética e os peroxissomos nos ajudam a utilizar essas gorduras para produzir ATP. Bem, galerinha, algumas células do nosso corpo realizam eventos secretores. E esses eventos secretores, eles são precedidos pela síntese de determinadas substâncias que devem ficar inicialmente armazenadas dentro das células. Essas substâncias, elas são ativas, entretanto, elas ficam ali armazenadas pela célula, aguardando uma sinalização para serem lançadas para o meio externo. Então, essas células secretoras, elas são, portanto, capacitadas a sintetizarem e a armazenarem no seu citoplasma vesículas de secreção. Essas vesículas ou grânulos de secreção são pequenas estruturas envoltas por membrana plasmática contendo esse conteúdo concentrado aí no seu interior. Então, quando elas recebem alguma sinalização, alguma via metabólica, alguma sinalização hormonal ou neural,
há um desencadeamento da degranulação, ou seja, liberação do conteúdo desses grânulos, para que esse material que está aí armazenado, ele realize uma função aí no meio extracelular. Então, o citossol também armazena vesículas de secreção, principalmente para células que têm função secretora. Esse conteúdo contido aí nas membranas, ele fica concentrado e ele é ativo. Entretanto, ele fica aguardando uma sinalização do organismo para ser lançado no meio extracelular, um fenômeno esse que nós chamamos de degranulação, onde esses grânulos de secreção eles vão ter a função de serem lançados para o meio externo, onde, no momento adequado, esse conteúdo aí existente vai realizar uma função. Caso esse conteúdo existente dentro dos grânulos de secreção sejam enzimas digestivas, eles passam a ser chamados de grânulos de zimogênio. Então, os grânulos de zimogênio são vesículas de secreção, grânulos de secreção, cujo conteúdo interno são enzimas digestivas. Bem, para concluirmos as nossas abordagens acerca dos elementos que constituem o citoplasma, que é um dos constituintes das células, nós vamos falar a respeito do seu citoesqueleto. O citoesqueleto é uma complexa rede formada de microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Essa estrutura, além de organizar e manter a forma padrão das células, ainda ajuda na movimentação de vesículas e de organelas aí no interior das células, além de contribuir, por exemplo, para funções importantes de alguns tipos celulares, como as células musculares, que realizam fenômenos de encurtamento, que nós denominamos de contração muscular. Então, o citoesqueleto ele é composto por tipos de proteínas que garantem uma conformação arquitetural que é mantida. Então, esse citoesqueleto ele se organiza no citossol como uma malha e ele é composto por microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Vamos iniciar abordando a conformação e a composição dos microtúbulos e, na sequência, falaremos dos demais componentes do citoesqueleto. Acerca do citoesqueleto, nós vamos inicialmente abordar a organização e a função que é desempenhada pelos microtúbulos. Os microtúbulos são componentes do citoesqueleto formado por dois tipos de proteínas chamadas de alfa e beta-tubulina. A alfa e beta-tubulina pode se organizar de várias formas, compondo estruturas diferentes no citossol. Elas são a base, por exemplo, da conformação de cílios e de flagelos, que são estruturas importantes para a movimentação na superfície da célula ou movimentação da própria célula. Essas estruturas, elas são formadas, portanto, por essa proteína, que é a alfa-tubulina e a beta-tubulina. Essas proteínas, em condições apropriadas dentro do citossol, elas se polimerizam e se transforma em uma estrutura que nós denominamos de heterodímero. Então, esse heterodímero ele pode ter comprimentos variados. Então, os microtúbulos podem ser estruturas muito longas e podem ser estruturas menos longas, a depender de qual constituinte ele esteja compondo na célula. Para que os microtúbulos se estabeleçam, nós precisamos de centros organizadores de microtúbulos. Esses centros organizadores de microtúbulos estabelecem as condições para que a alfa e a beta-tubulina se encaixe de modo a formar, esse heterodímero que nós observamos tridimensionalmente, compondo, como eu já havia mencionado, estruturas de cílios, estruturas de flagelos. Então, esses centros organizadores, eles são encontrados, por exemplo, nos corpúsculos basais dos cílios e dos flagelos, e nos centrômeros dos cromossomos. Então, nessas estruturas, nós temos centros organizadores que permitem a estruturação da tubulina para compor os microtúbulos. Uma das características interessantes dos microtúbulos é a sua capacidade de se desfazer e de se refazer, sendo que para que ele seja confeccionado, existe a necessidade da presença do íon cálcio e também da presença de proteínas associadas aos microtúbulos.
Também nós temos uma característica interessante dos microtúbulos, é que no que diz respeito à sua estabilidade. Em algumas células, os microtúbulos eles são mais estáveis, não se desfazendo com tanta facilidade. Em outras células, a depender da estrutura, esse processo de refazer e se desfazer, ele ocorre com mais frequência, sendo uma característica de normalidade para este tipo de organização. Na sequência, nós iremos falar do segundo tipo de componente do citoesqueleto, que são os filamentos de actina, também chamados de microfilamentos. Os filamentos de actina são filamentos finos e eles realizam diversas funções, como, por exemplo, eles compõem uma estrutura que se organiza na região mais externa ali do citoplasma, no córtex do citoplasma, abaixo da membrana plasmática, próximo da superfície interna da membrana plasmática, e nessa localização a sua função ajuda as células a realizar mecanismos de englobamento e também de exocitose. Tá? Além dessa função, a actina ela está presente em células musculares e associadas a outras proteínas que formam filamentos grossos, como a miosina, ajudam as células a realizarem eventos de encurtamento, que são os fenômenos denominados de contração muscular. Tá? E também, em conjunto com a miosina, em outros tipos celulares, a atividade da actina e da miosina geram ondas intracitoplasmáticas que permitem com que vesículas ou organelas internas possam se movimentar dentro da célula. Uma outra característica também dessas proteínas que compõem aí os filamentos de actina é a sua capacidade de se associar e se desassociar. Para algumas células essa condição é de mais estabilidade, os filamentos eles ficam mais estáveis, e em outras essa capacidade de dissociação e reorganização ela acontece com frequência. E uma função também muito importante atribuída aos filamentos de actina é que, em sua associação com a miosina, elas ajudam as células a realizarem os fenômenos de divisão celular, pois quando elas se associam, elas formam um cinturão de constricção em que a célula-mãe, nesse local de constricção, se divide, dando origem a duas células filhas. Então, essa atividade ela tem participação fundamental da estrutura dos filamentos de actina, que são os microfilamentos. E o último componente aí do citoesqueleto são os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, eles recebem essa nomenclatura justamente por causa da sua espessura. Então, eles têm uma espessura intermediária e, por causa disso, foram denominados de filamentos intermediários. Os filamentos intermediários são compostos por diversos tipos de proteínas, e isso varia de célula a célula. Então, vou citar aqui alguns tipos de proteínas que se associam aos filamentos intermediários. Então, nós temos, por exemplo, a queratina, que é um tipo de proteína que compõe aí filamentos intermediários, presentes em células epiteliais, ou então também compondo elementos da matriz extracelular. A vimentina, que também é um tipo de proteína que compõe filamentos intermediários de células de origem mesenquimal. Nós temos também a proteína fibrilar ácida da glia, que é um tipo de filamento intermediário encontrado em astrócitos, que são células que compõem o tecido nervoso, que são células que dão a estruturação e ajudam a compor o microambiente propício para o funcionamento de células nervosas, e outras proteínas também que compõem as células nervosas, que compõem os microfilamentos de células nervosas, que são as proteínas dos neurofilamentos. Essas proteínas dos neurofilamentos, eles estão aí presentes na estrutura, principalmente dos axônios, e ajudam a célula nervosa a realizar a função de passagem de impulso nervoso. Então, esses são tipos de proteínas que compõem essa variedade de tipos específicos de proteínas que ajudam a compor o citoesqueleto e que tem uma espessura intermediária entre os filamentos finos
e grossos, sendo, portanto, caracterizados esses diversos tipos de proteínas como sendo proteínas componentes do citoesqueleto, como filamentos intermediários. Outras estruturas que nós também podemos encontrar no citossol são depósitos intracitoplasmáticos. Esses depósitos intracitoplasmáticos são, na verdade, acúmulos de algumas vesículas contendo estruturas que estão aí transitoriamente, que estão aí para uma função específica, seja de produção de energia, como por exemplo, gordura armazenada nos grânulos de lipídios, como por exemplo, açúcares armazenados da forma de glicogênio, como por exemplo também pigmentos em células que fazem síntese de pigmentos, como por exemplo a melanina em células epiteliais, ou mesmo pigmentos exógenos, como os carotenos, que são digeridos na dieta, né, que são adquiridos através da dieta. Então, nós podemos encontrar transitoriamente depósitos intracitoplasmáticos que, com frequência, eles estão aí transitando para ajudarem as células a realizarem algum dos tipos de funções, sejam energéticas, sejam de outros tipos de metabolismos intermediários. Bem, vamos aí concluir a nossa abordagem falando a respeito do citossol ou da matriz citoplasmática. A matriz citoplasmática é uma malha microtrabecular composta pelo citoesqueleto e várias estruturas aí imersas, desde sequências de enzimas organizadas de forma a permitir uma inteligente sequência para a confecção de proteínas diversas, através das quais, se fosse uma organização aleatória, muito trabalho, muito tempo as células gastariam na síntese de várias substâncias que ocorrem aí no citossol, bem como um ambiente onde nós temos aí toda a maquinaria de síntese proteica, RNA ribossômico, RNA transportador, RNA mensageiro. Então, toda a maquinaria de síntese proteica nós encontramos aí no citossol, também chamado de citomatriz. E nós encontramos também tipos diferentes de enzimas para diversos tipos de reações que ocorrem no citossol. Nós também temos aí moléculas para a produção anaeróbica de ATP. Então, nós conseguimos iniciar o processo de armazenamento de energia na forma de ATP aí no citossol. Então, nós temos essa parte de maquinaria envolvida na captação de energia de substratos para a síntese anaeróbica de ATP no citossol, bem como moléculas menores que estão aí presentes, como glicose, como vitaminas, aminoácidos. Então, este complexo que nós chamamos de citossol e onde nós temos aí todas as organelas que nós mencionamos, inclusas, em que a sua porção mais terminal, mais externa, é constituída pela membrana plasmática, constitui o assunto que foi abordado por nós, que é o citoplasma. Bem, galerinha, estamos concluindo aqui o nosso assunto referente a essa parte da biologia, que é a biologia celular ou citologia, onde estamos aí abordando os constituintes estruturais da célula, falando a respeito do citoplasma, abordando as diversas organelas que estão aí presentes, bem como o citoesqueleto e outras estruturas presentes na citomatriz. É de importância fundamental a compreensão desses aspectos, sem os quais não podemos compreender como as células funcionam, como as células interagem entre si para compor os tecidos e como os tecidos se relacionam entre si para compor os órgãos. Então, trata-se da base da compreensão do funcionamento do organismo, a compreensão da estrutura celular e da função celular. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e voltaremos em breve com outros tópicos da citologia para concluirmos essa parte introdutória que baseia, que alicerça a compreensão da histologia e dos assuntos profissionalizantes, ok? Fui!